Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro, e o Conecta News está ao vivo para levar até você os principais fatos que se tornam notícia nessa manhã ensolarada e calorosa. Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Hoje, dia do arquiteto e também dia do jardineiro. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 29 graus. Neste momento, já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira, começamos pela economia. TIM, Telefônica e Claro vencem leilão por ativos móveis da Oi com oferta de 16,5 bilhões de reais. E na agricultura, o governo federal ainda não definiu as regras para o financiamento das lavouras atingidas pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul. E pelas notícias do mundo, Bill Gates diz que os próximos 4 a 6 meses podem ser o pior da pandemia. E na política, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, define prazo de 10 dias para definição sobre uso emergencial de vacinas. E pela atualidade, cai a noite em pleno dia no eclipse total do Sol no sul do Chile e da Argentina. E também o adeus ao Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Isso mesmo, Beto. E também a questão do esporte. Pelé, Ronaldo e Cafu entram em uma convocação dos melhores do mundo em livro recém-editado. E pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, o governo nega reconsideração e Bagé e Pelotas seguem em bandeira preta. E nas informações da Serra e do Planalto, a região serrana colhe uma boa safra de ameixas de alta qualidade. E pelas notícias da nossa região, alunas da turma do ginásio feminino do Regina Selle celebram 70 anos de formatura. E dentro de alguns instantes, Monalise Canali com a sua chamada externa e as principais novidades dessa manhã. Ela vai trazer as informações das vagas de emprego disponíveis no Cine. Então fique ligado, dentro de alguns instantes, Monalise ao vivo com as informações. E começamos pela economia, Beto? Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas 8 minutos. E começamos pelo portal IG. A prévia do PIB cresce 0,86% em outubro, indicando desaceleração da economia. A economia brasileira cresceu 0,86% em outubro, na comparação do mês anterior, aponta o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, divulgado na segunda-feira ontem, dia 14. A velocidade da retomada da economia vem diminuindo nos últimos meses, após um tombo recorde em abril de 9,5%. A queda foi seguida de um crescimento de 2,1% em maio, recuperações maiores em junho e julho, de 5,2% e 2,4%, respectivamente, e uma desaceleração nos últimos 3 meses, voltando ao patamar de 1%, com resultado de 1,6% em agosto e 1,7% em setembro. E informações do portal Reuters que falam sobre o aumento da inflação corrente no Brasil e a incerteza fiscal. De acordo com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, foi descartado no dia de ontem que a deteriorização da inflação que o país viu aí no começo do processo da pandemia gerem incerteza em relação à solvência fiscal do país, em meio a sucessivos ajustes para cima que têm sido feitos no IPCA. Em nota sobre a importância do equilíbrio das contas públicas para a trajetória da inflação, a Secretaria de Política Econômica reconheceu um processo deflacionário no início da pandemia, ao passo que nos últimos meses os preços têm voltado a subir e foi afastada a possibilidade de desarranjo fiscal por conta dos volumosos gastos com o surto de Covid-19 e estar afetando as expectativas inflacionárias para 2021. Todo mundo de olho no que vai acontecer no ano que vem, porque esse ano o governo tinha cafife aí para segurar todas as situações. E agora, o ano que vem, nós estamos à beira aí de uma segunda onda e como reagir a essa situação frente a todas as realidades fiscais. Mais um conflito muito forte para ser resolvido, mas isso depois do Réveillon, né? E agora quem chama
Nós, ao vivo, para suas informações, é Monalise Canali. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de terça-feira bastante ensolarada. Se você ainda não saiu de casa, fica a dica. Coloque uma manga curta que você não vai errar. Thiago, Beto, falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje iniciamos com uma reportagem muito bacana sobre as tradições natalinas aqui da nossa região. O que acontece? O município de Nova Prata é formado por diversas etnias, tanto que a Expo Prata também traz elas como tema. Então buscamos as 4 principais etnias aqui do município e buscamos com os representantes uma reportagem especial do Natal, para falar sobre as tradições natalinas específicas dessas etnias. E hoje a gente inicia com a reportagem da etnia polonesa, que contam para a gente então como funciona essa tradição natalina polonesa. Quais são as diferenças, o que é que a gente tem no nosso dia a dia que nem percebe que são dessa etnia, e contam para a gente um pouco mais então sobre esse assunto. Além disso, temos um quadro Acontece do município de Nova Prata sobre um projeto de infraestrutura rural que começou lá no ano de 2018 e que nesse ano se concretizou. Os produtores estão muito contentes. Você vai poder perceber nessa reportagem o quanto o pessoal está agradecido por essa iniciativa que conseguiu ser concretizada. Além disso, a gente lembra que na sequência do Conecta News, nós temos o programa Algo a Mais. E hoje vai ser especial sobre o chocolate, com o pessoal lá da Cacau Show, que vai vir comentar tudo sobre os presentes de Natal e também sobre a qualidade dos seus chocolates, né? E ele inicia a partir das 10h30, agora na parte da manhã. Na sequência, temos o Expresso Meio-Dia, com o Thiago, que está apresentando agora o Conecta News. Inicia, então, 15 para meio-dia, às 11h45, com as atualizações ao meio-dia do que a gente pode levar de informação para você que nos acompanha. E hoje à noite temos o programa Hora Bolas, a partir das 22 horas, com o DJ Al Ross, que vai contar para a gente um pouco sobre a sua carreira, então. A gente espera vocês durante toda essa programação. Esqueci de um detalhe, na sequência nós estaremos na FGTA Cine falando com a Dalvinês novamente. Vai que de presente de Natal você consiga um emprego, né? Nós vamos estar apresentando para vocês as vagas disponíveis aqui do Cine Nova Prata e da nossa região. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês até daqui a pouco. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Aguardaremos sua nova chamada final. Notícias de vagas de emprego sempre interessam. E Beto, ontem um mega leilão realizado e uma divisão da Oi foi fatiada entre as concorrentes, é isso mesmo? Isso mesmo, Thiago. Continuamos aqui pela economia, agora 8h13. O Atim, Vivo e Claro vencem leilão por ativos móveis da Oi, com oferta de 16,5 bilhões de reais. A Claro e a América Móvil venceram o leilão para comprar as operações de redes móveis da Oi por 16,5 bilhões de reais na segunda-feira, afirmou uma fonte a par do assunto. O trio, que já havia apresentado a proposta em julho, planeja dividir os ativos em telefonia celular da Oi, assim como receberem a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. E a Oi, que fez um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país, em 2016, está vendendo ativos para pagar credores. E a TIM deve ficar com cerca de 54% dos ativos móveis da Oi, enquanto a Vivo provavelmente vai ficar com 24%, e a Claro com cerca de 22%, estimaram analistas do Credit Suisse mais cedo. E olha essas informações agora falando da agricultura, porque essa próxima notícia impacta diretamente na economia de toda a nossa região. A Abiov reage à Petrobras e diz que diesel verde pode quebrar produtores de biodiesel. De acordo com o portal Reuters, uma eventual aprovação do governo do chamado diesel verde da Petrobras para compor a mistura do biodiesel poderia levar a uma ociosidade de toda a cadeia produtiva que hoje trabalha no país nas indústrias dos biocombustíveis e resultaria em falência de várias empresas do setor, avaliou no dia de ontem o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Abiov. O pleito da Petrobras para compor um mandato obrigatório de biodiesel no diesel atualmente, que está na casa de 12%, não faz sentido, visto que a petroleira brasileira passaria a processar 5% de todo o óleo vegetal, disse o presidente da associação.
Para ele, existe um oportunismo nessa discussão, no momento em que a Petrobras procura vender cerca da metade de sua capacidade de refino no país, ao mesmo tempo em que busca reduzir a sua pegada de carbono e se tornar ambientalmente sustentável. O que isso quer dizer, Beto Guidini? Quer dizer que a Petrobras quer partir para a produção de biodiesel, e isso pode impactar diretamente nas demais produtoras do país, que podem ficar aí completamente ociosas com as suas fábricas e verem aí sendo engolidas por um mercado altamente voraz, na medida em que a petroleira brasileira detém não só tecnologia, mas como aporte financeiro para operar com margens aí, ao passo de deixar as demais concorrentes comendo poeira. Isso preocupa todas as produtoras de biodiesel do Brasil. E segundo o Canal Rural, o valor do frete agrícola cai 11% com a melhoria nas rodovias federais, diz o governo. Segundo os estudos realizados pelo Observatório Nacional de Transporte e Logística da Empresa de Planejamento e Logística, o IPL, ligado ao Ministério da Infraestrutura, apontaram as melhorias feitas nas rodovias federais nos últimos 10 anos, que reduziram o valor do frete agrícola em uma média de 11%. Com isso, pela primeira vez na história, o custo de transporte de uma carga de soja enviada ao Mato Grosso do Sul para a China foi menor do que de origem do meio-oeste dos Estados Unidos. E o artigo técnico publicado pela EPL expõe que a pavimentação da BR-163, que liga o Pará ao Mato Grosso, gerou altos ganhos de competitividade para o agro brasileiro. Uma carga saída da Sinop, de Mato Grosso, do destino a Mirituba, no Pará, chegava a ter um custo extra de 11,70 dólares por tonelada. E o frete, então, calculado em 103,80 dólares por tonelada, conseguiu ter uma queda de aproximadamente 20%, graças à melhoria de infraestrutura, que chegou a 84,48 dólares por tonelada. E informações também sobre a estiagem pelo Canal Rural aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal ainda não decidiu sobre o financiamento do Estado. A expectativa era que o Banco Central e o Ministério da Economia tivessem uma resposta no começo dessa semana sobre a liberação de pagamentos do Proagro e de seguros, assim como a permissão de novos financiamentos para o plantio. Contudo, o Ministério da Agricultura continua o diálogo com a pasta da Economia e do Banco Central para tentar atender às demandas dos produtores gaúchos. 15 dias após receber os pedidos, o governo federal ainda não decidiu se vai permitir um novo financiamento da safra para aqueles que acumularam perdas no campo devido à ausência de chuvas. Isso preocupa também, Beto Guidini. E segundo o portal Canal Rural, a carne de frango, a produção no Brasil deve crescer 4,2% em 2020 e o consumo per capita chegar a 45 quilos por ano. A perspectiva da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, é que a produção brasileira de carne de frango neste ano fique entre 13,75 milhões e 13,8 milhões de toneladas, um crescimento de 4,2% em relação ao volume produzido no ano passado, que foi de 13,245 milhões de toneladas. Desse total, a estimativa é de que cerca de 4,23 milhões de toneladas sejam direcionadas para exportação, o que seria uma alta de 0,5% na comparação com 2019, quando foram embarcadas 2.240 milhões de toneladas do produto. Já o consumo anual per capita deve crescer 5% na mesma base comparativa, para 45 quilos. E contando com um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantari, Viveiro e Mudas e a Dionet Telecom. Agora vem as informações do mercado financeiro. Isso mesmo, começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,12. O euro a 6,21, a libra a 6,82. Pela bolsa de cereais, máximo da soja, R$ 140 mínimo, R$ 137 o milho, máximo R$ 64 e mínimo R$ 62. O arroz máximo R$ 117,50, o mínimo R$ 117,50 também.
Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 252,50, mínimo R$ 234,00. E a arroba da vaca máximo R$ 245,00 e mínimo R$ 232,00. E o fechamento de ontem das bolsas de valores Ibovespa em queda de 0,45 na casa dos 114 mil pontos, Dow Jones queda de 0,62, Nasdaq alta de 0,50. Nesse momento, os mercados europeus operam em queda e os números já fechados no Oriente, Nikkei em Tóquio queda de 0,17 e Xangai queda de 0,06. E agora nós vamos para as notícias do mundo. Agora são 8 horas e 21 minutos. Segundo o portal da Forbes, Bill Gates diz que os próximos 4 a 6 meses podem ser, abre aspas, o pior da pandemia, fecha aspas. O otimismo com o possível fim da pandemia aumentou nos Estados Unidos, já que as primeiras remessas da vacina da Pfizer foram despachadas ontem. No entanto, durante a entrevista, Bill Gates alertou que não é um momento de baixar a guarda e que o país deve enfrentar provavelmente o período mais mortal da pandemia. Abre aspas, infelizmente, os próximos 4 a 6 meses podem ser o pior da pandemia, fecha aspas, disse Gates, co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, à CNN. Gates alocou recursos significativos para o desenvolvimento de uma vacina, cerca de 1,75 bilhão de dólares, de acordo com a Forbes. E de acordo com o portal G1, o Reino Unido diz ter encontrado uma variante do novo coronavírus que pode estar associada ao aumento de casos. Abre aspas, identificamos uma nova variante do coronavírus que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudoeste da Inglaterra, disse Hancock em um comunicado ao parlamento. Ele é o ministro da Saúde do Reino Unido e avisou aí as autoridades que uma variante do SARS-CoV-2, o vírus que origina a Covid-19, foi encontrado nos últimos dias na Inglaterra. Representantes da Organização Mundial da Saúde disseram, no entanto, que nada sugere que ele se torne aí mais complicado ou que seja capaz de ampliar a sua capacidade de propagação. E especialistas analisam o caso. E também na Inglaterra, detecta mais de 1.000 casos de mutação do coronavírus. Uma nova variante do coronavírus, SARS-CoV-2, foi a causa da Covid-19, foi identificada no Reino Unido, anunciou ontem, na segunda-feira, dia 14, o secretário de Estado de Saúde britânico, Matt Hancock. Em um comunicado à Câmara dos Comuns, Hancock declarou que, nos últimos dias, cientistas britânicos detectaram uma nova variante do coronavírus que pode estar associada com a propagação mais rápida do sul da Inglaterra. E o ministro anunciou, na mesma audiência, que Londres, assim como certas áreas dos condados de Essex, no leste da Inglaterra, e Hertfordshire, no norte da capital, foram colocadas sob restrições máximas. Isso significa que, a partir de hoje, amanhã, quarta-feira, os bares e restaurantes terão que ser fechados, exceto para entregas a domicílio. E seguindo com informações, a Alemanha traz mais uma candidata a novas vacinas, além da Pfizer e da IDT. A CureVac, uma empresa também alemã, recrutou o primeiro participante para um teste clínico intermediário. O próximo passo é incluir 35 mil participantes na Europa e na América Latina. E o estudo almeja demonstrar a eficácia de mais uma candidata à vacina contra a Covid-19 de origem alemã. E segundo o portal UOL, funcionários da Latam bloqueiam o acesso ao aeroporto em Buenos Aires. Um protesto de trabalhadores da Latam na Argentina e de terceirizados desta companhia aérea e das aerolíneas argentinas bloqueou, na manhã de segunda-feira, o acesso de carros ao aeroporto internacional de Ezeiza, o único do país que opera com turismo estrangeiro, somente de países limítrofes, entre eles o Brasil, desde o fechamento de fronteiras por causa da pandemia. E por causa do bloqueio total, passageiros de voos marcados tiveram que descer dos veículos com sua bagagem e caminhar até o aeroporto. A manifestação pelo conflito trabalhista começou às 8 horas da manhã na autopista Riccieri, a cerca de 300 metros do terminal aéreo. Pouco antes das 10 horas, segundo o canal C5N, os trabalhadores começaram a se deslocar do ponto de corte em direção ao aeroporto.
Muito bem, Beto Guidini, essas foram as primeiras atualizações e notícias que a gente repassa para você. Na sequência, voltamos com a política e as informações da atualidade. Fique conosco aqui no Conecta News. Agora, 8 horas e 25 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região.
Retornando ao vivo para você, agora as principais informações da política e da atualidade. Teve muita questão relacionada à vacinação e a gente vai manter você agora atualizado sobre tudo isso nesse bloco, Beto. Isso mesmo, Thiago. E agora, mas vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de tempo de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 29 graus. E nesse momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E entrando na parte da política, segundo o portal Notícias do R7, o Instituto Butantan adia a entrega de resultados do Coronavac à Anvisa. O Instituto Butantan adiou o envio do resultado dos testes da vacina Coronavac no Brasil à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A previsão inicial era de que os documentos fossem entregues hoje, terça-feira, dia 15. E, de acordo com o Instituto, a nova data para a entrega dos resultados é dia 23 de dezembro. Com o atraso, pode haver demora na entrega do imunizante aos brasileiros. No dia 23 de novembro, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Goderechten, confirmou que o Instituto Butantan havia entrado na fase final do desenvolvimento da vacina do Coronavac, após atingir o número mínimo esperado de infectados pelo Covid-19 na fase 3 de estudo clínico. São esses os resultados que precisam ser entregues à Anvisa. E seguindo com informações da Anvisa pelo portal Metrópolis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária define o prazo de 10 dias para análise de pedidos de uso emergencial de vacinas. O período estipulado vale inclusive para as semanas de Natal e Ano Novo. E a aprovação de outros países não interfere no processo. O que isso quer dizer, Beto? Se alguma agência farmacêutica, alguma empresa, indústria ou conglomerado quiser solicitar aí um pedido de urgência de análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa terá prazo de 10 dias para dizer se essa vacina pode ser usada de maneira emergencial ou não. E segundo o portal Correio do Povo, a vacinação vai demorar e entrar em 2022, diz o presidente da FenaSaúde. O presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde, João Alceu, acredita que vai demorar para que toda a população brasileira seja vacinada contra a Covid-19, com perspectiva de um processo entrar pelo ano de 2022. Abre aspas. Vai demorar para cobrir os 200 milhões de brasileiros e com certeza vai para 2021 e vai entrar em 2022, fecha aspas, disse o executivo durante a coletiva de imprensa. E Alceu afirmou ainda que não vê, por enquanto, o setor privado ajudando na campanha de vacinação. Abre aspas, essa campanha maciça deve ser um dever do Estado, do SUS, do Ministério da Saúde, e em primeiro momento, fecha aspas. E destacou, além disso, não há perspectiva de as seguradoras deixarem home office e voltarem a fazer eventos presenciais, disse o presidente da CNSEG, Márcio Coriolano. Informação também do portal Metrópolis, a Coronavac não é indicada para gestantes e menores de 18 anos, afirmou Sérgio Gabardo, João Gabardo dos Reis, o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Ele disse ontem em uma coletiva de imprensa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela chinesa Sinovac ainda não está indicada para menores de 18 anos e para gestantes. Em um primeiro momento, esses dois grupos não receberão imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. Os estudos específicos para esses dois grupos ainda estão em andamento. E aí, Beto? Não pode tomar nem gestante, nem menor de 18 anos. Tu quer te candidatar? Complicado, né, Thiago? Agora, falando segundo o vice, segundo o portal do IG, Mourão afirma que debate sobre a data de vacinação é precipitado. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem, segunda-feira, que o Ministério da Saúde não tem condições de apresentar nos próximos dias uma data para o início da vacinação contra a Covid-19, como foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. De acordo com Mourão, o debate em torno dessa questão está precipitado e polarizado. E ele diz que acha que não é possível apresentar a data do dia D, que vamos fazer um exercício mental. Eu tenho que colocar a vacina em todo o território nacional.
E não é só a vacina. Eu tenho que colocar seringa e eu tenho que ter pessoal especializado distribuindo. Tudo certo em todo o território, disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto. Informação do portal G1, falando do Poder Judiciário. No STF, o ministro Fachin suspende a alíquota zero para importação de revólveres e pistolas. A isenção passaria a valer em 1º de janeiro, mas foi contestada no STF em uma ação do PSB. O partido diz que a medida viola os direitos à segurança pública, à vida e à dignidade da pessoa humana e, por hora, o Supremo acatou liminarmente e suspendeu no dia de ontem essa alíquota zero, vinculada aí pelo Ministério da Economia, que ainda não havia passado a valer. Afinal, né, Beto Guidini, a gente está precisando de vacina e não de revólver e de pistola nesse momento. Exatamente, Thiago. E segundo o portal G1, a Aras chama forças-tarefas no Ministério Público de, abre aspas, atividades informais, fecha aspas, e defende mais institucionalidade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ontem, segunda-feira, que as forças-tarefas do Ministério Público são atividades informais sem institucionalidade e que o combate à corrupção deve ser aprimorado no país. Aras não citou nominalmente o Lava Jato, mas, dar o exemplo das forças-tarefas, citou São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, cidade onde os grupos específicos voltados para a operação. E segundo o modelo defendido por Aras, é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que já existe na esfera estadual e começou a ser implementado no Ministério Público Federal. E informações aí do portal Correio do Povo, agora falando sobre atualidade, porque é bem melhor falar do que é atual do que é político, né, Beto? E seguimos aí pelo eclipse solar que aconteceu no dia de ontem. E foi emocionante. No sul do Chile e na Argentina, o sol ficou totalmente coberto pela lua e o dia virou noite. O fenômeno durou em torno de 2 minutos nessa última segunda-feira, conforme você vê nas imagens. E o céu ficou completamente escuro. Mas aí, né, ao sul do Chile e no sul da Argentina. O fenômeno comoveu milhares de pessoas que se deslocaram para essas áreas para analisar esse espetáculo natural. E ficou noite por volta da 1 da tarde. Tu tem imagens aí muito bonitas para mostrar agora, né, Beto? Exatamente. Segundo o portal G1, veja as fotos do eclipse solar total na América do Sul. Se eu conseguir colocar para nós as imagens que são muito bonitas, né, Thiago? Olha ali, e aconteceu ontem mesmo. Dizem os místicos, né, Beto, que qualquer situação aí que envolva eclipse sempre tem alguma questão mística rondando, né? Sempre isso, né, Thiago? E seguindo as nossas informações, segundo a CNN Brasil, um engenheiro de 104 anos termina tese de doutorado em meio à pandemia. O engenheiro colombiano Lúcio Chiquito, de 104 anos, acabou de enviar sua tese de doutorado à Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ele disse que durante a pandemia de Covid-19 encontrou a resposta para um problema sobre a caudal dos rios, assunto que investigava há mais de 30 anos. Agora, ele espera que um júri avalie o trabalho para poder se graduar. E ele diz que dediquei-me a buscar uma metodologia que dê resposta exata de qual é o caudal máximo de um rio que produz o rendimento máximo, disse ele. O caudal é um volume total de água que passa em um determinado ponto durante um certo período de tempo, representado em metros cúbicos por segundo. E aos 104 anos ele vai se tornar doutor pela Universidade de Manchester, ou seja, um exemplo de superação que nunca é tarde para começar. E agora essa informação curiosa, pelo portal G1, um celular caiu de um avião e filmou a trajetória até o chão e foi recuperado em uma praia em Cabo Frio. O ambientalista Ernesto Galiotto, dono do aparelho, deixou o celular cair na última sexta-feira e conseguiu recuperá-lo na manhã seguinte com a ajuda de um amigo que rastreou o GPS. Esse sim tem um celular que é de 9 vidas, né, Beto? Exatamente, mas não fala a marca também, né? É. E segundo o portal Jornal do Comércio, a Universidade de São Paulo busca voluntários para testar vacina contra o HIV. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, está buscando voluntários no Brasil para testar uma vacina contra o HIV. O estudo chamado Mosaico, iniciado há 5 anos, está sendo desenvolvido em cooperação por instituições de diversos países.
Até o momento, as pessoas que receberam a vacina conseguiram produzir satisfatoriamente anticorpos e imunidade contra a infecção. A pesquisa já foi aprovada pela pré-fase de clínica animal e fases 1 e 2 em humanos. E olha essa, Beto, a gente não aguenta mais esses monolitos pelo mundo afora, né? Tem aparecido monolito em tudo que é lugar. Agora, um monolito com mais de 8 metros de altura foi colocado em uma área protegida no interior da Inglaterra e foi retirada pelas autoridades, já que todo mundo sabe que isso é coisa de um grupo de artistas, né? Não é aí nenhuma ação extraterrestre, mas o fato é que seguem o protesto dos monolitos ainda sem motivo nenhum. Mas algo que tem motivo e fundamento é Monalise Canali, diretamente da agência do Cine, trazendo as informações das vagas de emprego disponíveis. Bom dia, Monalise. Quais são as novidades que você tem para hoje? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Como a gente falou anteriormente, agora estamos na agência FGTA Cine aqui do município de Nova Prata. E nessa última semana a gente tinha que conversar com a Dalvinês, né? Para saber quais são as vagas nesse final de ano para o pessoal que ainda não conseguiu um emprego, saber o que está sendo disponibilizado aqui para o pessoal. Bom dia, Dalvinês. Bom dia a todos. Estou privilegiada, né? Que eu fui escolhida para finalizar o ano de vocês. Isso é ótimo, muito bom. Então, já vamos fazendo as nossas vaguinhas do dia, né? E da semana, que a gente atualizou essa semana. Então, daqui a pouco teremos a Nicoline, a Agroaraçá, a antiga Nicoline, que estará aqui fazendo as entrevistas, tá? Acho que também deve ser a última do ano. Ainda temos algumas vagas que nós não estamos conseguindo fechar, tá? Então, nós temos daqui a pouco a Agroaraçá, temos operador de torno CNC para uma empresa de Nova Bassano, tem que ter experiência, tá? Técnico de enfermagem ou técnica de enfermagem precisa residir em Nova Bassano, porque é para uma clínica de lá. Funileiro soldador MIG, serralheiro com experiência, soldador MIG também, então é diferente. Funileiro, soldador é uma, soldador só é outra, tá? Cantineiro e manutenção predial para Vila Flores, motorista de caminhão com habilitação C de casa, e motorista carreteiro, que é a habilitação E. Cilindrista em fabricação de alimentos, recepcionista e auxiliar de limpeza com disponibilidade para finais de semana, que é um sábado sim, um sábado não. Então, folga um domingo, depois inverte, né? Então, tem que ter essa disponibilidade. Embalador em granja, tem que ter conhecimentos em informática, porque é tudo informatizado. Agora começou a ser informatizado, né? Pedreiro, carpinteiro e servente de obras para uma construtora. Venda, instalação e manutenção de sistemas RP. Eu particularmente não sei o que é RP, mas é alguma coisa ligada à informática, que quem é da área sabe o que é, né? Auxiliar de cozinha e limpeza também para finais de semana. São duas coisas diferentes. Então, eu tenho um local que precisa recepcionista e auxiliar de limpeza para fim de semana, e outro local, auxiliar de cozinha ou cozinheira de preferência, e limpeza para o mesmo local para finais de semana, inclusive. Atendente de balcão, vendedor ou vendedora em loja, serigrafista masculino numa fábrica de confecções, cozinheira em restaurante. Eu preciso de 3 vagas, tá? Só que a cozinheira, geralmente, gente, é meio-dia e noite. Então, por isso que às vezes o pessoal não quer. E fim de semana, né? A mesma coisa que hospital, restaurante, posto de gasolina, é fim de semana, né? Então, tem que ter isso bem em mente. Auxiliar de produção terceirizado e aquele auxiliar de serviços gerais, que é aquelas 60 vagas que a gente tinha, que seria para a IOC. Estamos quase finalizando essas 60 vagas, quase fechando. Ainda tem alguma coisinha em aberto, tá? Mecânico e manutenção industrial, para residir nas proximidades de Nova Araçá. Pode ser aqui em Nova Bassano, ou coisa assim, ou um pouquinho mais para frente do Araçá, porque tem que estar ali direto, né? Costureira de confecções, vidraceiro, e agora entrou, agora por último, agora há pouco entrou operador de robótica, para trabalhar numa cerâmica, numa fábrica de cerâmica. Tem que ter 2º grau, ser de sexo masculino, ter informática, como é tudo robotizado, automatizado no caso, né?
e trabalhar 2 finais de semana por mês. O salário até é bem bom pelo que a gente viu ali, tá? Mas o salário a gente não divulga. Então, essas nossas vagas, a gente torna a dizer que nós estamos das 8 às 14 horas sem fechar ao meio-dia, porém, dia 24 e dia 31, a gente não está abrindo, até em função de um decreto estadual que a gente está seguindo, né? Então, dia 24 e 31 não estamos trabalhando. E para finalizar, quero dar de presente para vocês uma mensagenzinha. Espera aí. Vamos achar aqui. Eu digo aqui porque veio lá do nosso pessoal do Cursilho, né? De um padre lá de Pamplona, da Espanha. Achei muito bacana o que ele diz, né? Eu vou deixar isso como mensagem para todos. Em função de toda a nossa bagunça do ano, né? De saúde, que a gente está assim, não sabe para que lado vai, para onde que volta, se vai, se fica, se anda, se fecha, né? Toda essa bagunça. Então o padre diz assim: não haverá Natal? É claro que sim, porém mais silencioso e com mais profundidade. Mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu na solidão, sem muitas luzes na terra, mas com a da estrela de Belém, fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais, colossais, mas a humildade de sentir-nos pastores e servos buscando a verdade. Sem grandes mesas e com amargas ausências. Isso me toca muito. Mas com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá Natal? Claro que sim. Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar. Sem barulhos, nem ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério, sem medo do Covid Herodes. Lembra do Herodes, né? Que pretende tirar-nos até o sonho de esperar. Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado e partilha com Cristo como Cristo o fez num presépio. Eu estou emocionada, gente, porque a gente está com problema de saúde com meu pai. A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que no céu põem sua esperança e seu maior ideal. E haverá Natal, sim, com a presença de Deus. Desculpa a emoção com isso. Eu quero desejar um Natal melhor para todos, com realmente a família ao redor da mesa, quem puder tê-los todos. É isso. Um bom Natal a todas as famílias de vocês. Dalvinês, sinta-se abraçada. É difícil estar do lado de uma pessoa emocionada e não poder abraçar, pessoal. Então, sinta-se abraçada, acolhida. Melhoras a todos. As pessoas que estão com problema, estão no hospital, né? Nós tivemos um problema muito sério com pai, com mãe. Então, a gente vê todas essas pessoas dessa porcaria desse vírus, né? Temos que nos cuidar, temos que passar adiante e temos que aguentar realmente. Vamos nos cuidar, porque é terrível você estar e ver amigos aqui de Nova Prata, amigos perto, que estão sofrendo com essa doença ou que até vieram à morte, né? Então, vamos ter um Natal em família e com Deus. Muitíssimo obrigada, Dalvinês. Agradecemos imensamente por esse ano, obrigada por todas as informações, melhoras a todos, né? Obrigada. Um ótimo Natal para tua família, para todos que nos acompanham realmente. Nos cuidar, né? Esse é o recado que a gente deixa. Então, pessoal, a gente volta com vocês para o estúdio e agradecemos a Dalvinês mais uma vez por poder participar conosco nesse ao vivo. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado a Dalvinês pelas informações das vagas de emprego e por essa bela mensagem de final de ano, desejando votos aí que tenhamos um 2021 melhor pela frente. E para encerrar, Beto, tem mais um destaque de atualidade para nós? Isso mesmo, e é uma notícia bem triste, Thiago. Segundo o portal G1, o Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morreu no Rio de Janeiro aos 68 anos após contrair a Covid-19. O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do Roupa Nova,
morreu ontem, segunda-feira, aos 68 anos. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Copa d'Or, na zona sul do Rio de Janeiro, e fazia tratamento onde se recuperava das complicações da Covid-19. E segundo a informação da morte, foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde. E o hospital disse, ainda que não tem autorização da família para divulgar maiores detalhes, mas em mensagem enviada, a assessoria do Copa Nova informou que o artista já não estava mais infectado com o coronavírus. Porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram essa história. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV, conectando você, é muito mais nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. E agora retornamos ao vivo para trazer para você as informações do esporte, os destaques da dupla Grenal e uma matéria especial
nesse bloco do Conecta News. Agora são 8 horas e 55 minutos, mas a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 29 graus. Neste momento, fazem 23 graus aqui em Nova Prata. E seguindo as informações, agora sobre esporte, Thiago, segundo o portal UOL, a votação gigante colocaria Inter entre os maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Se o Inter fosse um município, estaria entre os 25 maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul, com 65.206 sócios aptos a voto de pleito, que acontece hoje. O Colorado estaria acima das cidades importantes em participação. Municípios como Alegrete, Juí, Lajeado, Santo Ângelo, Sapiranga e Campo Bom, por exemplo, possuem colégio eleitoral inferior ao Inter, segundo dados do TSE. E de acordo com o levantamento do UOL Esporte, a quantidade de aptos a participar colocaria o Colorado com folga entre os 25 maiores do Rio Grande do Sul. E pelo UOL Esporte, o destaque é que o Grêmio abriu a semana com dúvidas para encarar o Santos. Kahneman e Jean-Pierre devem centralizar o noticiário tricolor antes do jogo da próxima quarta-feira na Vila Belmiro contra o Santos. O zagueiro voltou depois de um mês fora do time, mas mostrou falta de ritmo. E o meia-atacante Jean-Pierre já completou 3 partidas fora e faz tratamento para superar dores musculares. Jean-Pierre também é fundamental para o esquema de Renato funcionar. E qual é a próxima, Beto Guidini? E segundo o portal UOL Esporte, Pelé, Ronaldo e Cafu entram em seleção dos melhores da história de revista. Os brasileiros Pelé, Ronaldo e Cafu foram eleitos pela revista France Football, uma das maiores renomadas do esporte, para a seleção dos melhores jogadores da história do futebol. Os ex-atacantes e ex-lateral fazem parte dos selecionáveis da Bola de Ouro Dream Team, premiação especial do veículo elaborado em 2020, devido à impossibilidade de realização do evento anual. E a votação, que é independente da FIFA, contou com um júri de 140 jornalistas espalhados pelo mundo. E este grupo frequentemente também participa das votações da Bola de Ouro tradicional. Exatamente, Beto. Pelé, Ronaldo e Cafu, do tempo que o Brasil produzia jogadores de futebol com atitudes de homem e de jogadores de futebol. Não essa molecada que a gente vê volta e meia aí com cabelo tingido e chuteira cor-de-rosa, né? Nada contra, mas enfim, jogadores de fundamento fazem falta no futebol brasileiro hoje. Agora 8 horas e 58 minutos. Pensando no clima natalino que estamos vivendo na nossa produção, resolveu levar para você, nosso telespectador, uma série de reportagens que explicaremos sobre as tradições natalinas das principais etnias que formam o município de Nova Prata. Iniciamos esta série com a etnia polonesa. Vamos conferir agora. Chegamos à época mais brilhante, colorida e de espiritualidade do ano. Chegamos ao mês de dezembro e com ele trazemos juntos diversas tradições natalinas. O nosso município aqui de Nova Prata é composto por diversas etnias. E pensando nisso, nosso especial de Natal inicia agora com as tradições tipicamente polonesas natalinas. Vamos entender um pouco mais sobre toda essa cultura. Dzień dobry, Mona. Dzień dobry a todos que nos assistem. Então, o Natal polonês é a festa religiosa mais importante e a que maior é comemorada solenemente. É uma festa, ou melhor, uma celebração em que as pessoas se reúnem, né, em família. Podemos dizer que o Natal polonês é um Natal familiar, em que as pessoas se reúnem para juntos celebrarem a ceia natalina, um momento de amor, de união, de compaixão, de trocarem bons votos para esta festa natalina e também para o ano que vai nascer. Então, no dia 6 de dezembro, é o dia de São Nicolau. Então, é neste dia que inicia
já assim um clima mais natalino, poderíamos dizer, né? Porque as crianças nesse dia já recebem os presentes de São Nicolau nas suas meias, nos seus sapatinhos que prepararam, então eles recebem os seus presentes, né? Na manhã do dia 6. E no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, é um dia que poderíamos dizer que é singular para os poloneses, assim, em questão de religiosidade, de importância, um dia que realmente emociona o povo, justamente por essa união, por esse clima que é organizado para celebrar a véspera do Natal. Então, tudo inicia com a ceia natalina. Mas quando iniciar a ceia natalina, né? Eles esperam surgir a primeira estrela no céu. Quando surge a primeira estrela do céu, que é a que simboliza a estrela de Belém, é dado início, então, à ceia de Natal. Um momento muito importante desta ceia é a partilha do płatek, o pão ázimo, que é feito de farinha e água e é estampado uma imagem religiosa. Então, a pessoa mais idosa da família é a que inicia a partilha. Então, vão partilhando entre todos os familiares ali reunidos, trocando os votos de boas festas, votos de um ótimo ano, né, que logo irá começar. Após a partilha do płatek, então, já as pessoas se organizam, né, ao redor da mesa para compartilhar dos pratos feitos. E outra coisa que acontece na organização desta ceia é que embaixo da toalha branca, geralmente, né, que é colocada, posta sobre a mesa, é colocado feno, justamente para lembrar que o menino Jesus, quando nasceu, foi colocado em uma manjedoura. Então, os 12 pratos são preparados para essa ceia, 12 pratos diferentes, em que não é colocada carne de gado, carne de frango, carne de porco. A única carne que pode estar presente na ceia natalina é a carne de peixe. E aí, as pessoas vão compartilhar destes pratos. As pessoas que estão aí, um prato para cada pessoa da família presente, e além de um prato para cada um aí que está, né, de corpo físico presente, é também deixado um prato vazio, um prato a mais, que é justamente para lembrar aquele de longe que não pôde vir, aquela pessoa que está trabalhando, ou até mesmo algum ente querido que já nos deixou. Mas também pode alguém, nesse momento aí que vai ser compartilhada a ceia, alguém bater à porta, uma visita inesperada. E segundo a tradição polonesa, nenhuma pessoa pode ficar desabrigada nesta noite. Por isso que há um prato a mais, então essa pessoa pode entrar, né, e participar juntos da ceia natalina. Então, na ceia natalina, são consumidos somente peixes, né, como carne, e também não são consumidas bebidas destiladas. Justamente porque à meia-noite a família vai à pasterka, que é a missa do galo. A pasterka, então, inicia justamente à meia-noite como uma forma de comemorar que foram os pastores os primeiros que chegaram para prestar uma homenagem ao Jesus recém-nascido. E aí, eles vão à missa à meia-noite, depois no dia 25 e dia 26, reunidos em família, eles descansam, cantam canções natalinas, e tanto no dia 25, então, que é o dia do Natal, e também no dia 26, eles celebram, né, juntos, unidos, esse Natal, né, que é tão importante para a tradição, para a cultura polonesa. Então, as letras K, M, B significa Kasper, Melchior e Baltazar, os 3 reis magos. E aí, ao escrever sobre a porta, né, das casas, sobre a moldura superior da porta, KMB, significa que essa casa, todo mundo que passará por esta porta, estará abençoado pelos 3 reis magos. Então, o Natal Calino, que acontece aqui em Nova Prata, né, por muitos anos já, infelizmente neste ano não vai poder acontecer da forma tradicional. Nós nos reunirmos, né, e compartilharmos juntos, ou partilharmos juntos do płatek. Mas nós estamos propondo e ainda estamos organizando o Natal Calino em família.
que aí as pessoas poderão retirar, né? A Braspol está distribuindo o Puatex para que as pessoas que tiverem interesse poderão retirar e no dia 24 de dezembro, na ceia natalina, conforme a tradição, a pessoa com a idade mais avançada da casa inicia a partilha e trocam votos, né, de um bom Natal, de um bom Ano Novo, e tomara que 2021 seja melhor, né, que seja um ano diferente de 2020, que nós precisamos muito. Então, será celebrado o Natal Calino da Braspol em família neste ano, e quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, então, para retirar o seu Opuatec e no dia 24 de dezembro, na ceia natalina, partilhar entre a sua família. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Quinta-feira é dia de talk show na Conecta Mais, e nessa quinta-feira você acompanha um B-Night matrimonial. Aline Manfredi, Léo e Johnny Maziero, eles são o Enlace Trio e estarão aqui nesse sofá.
agora para o nosso último bloco do Conecta News dessa manhã, Beto, as informações do estado da Serra e da nossa região e também os boletins epidemiológicos. Vamos acelerar para fechar o relógio no prazo estipulado. Isso mesmo, Thiago, agora são 9h10, mas a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 29 graus. Neste momento, já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E começamos pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, falando sobre o portal Repórter. E o governo nega a reconsideração. Bagé e Pelotas seguem na bandeira preta. Após 8 meses de distanciamento controlado, pela primeira vez, 2 regiões ficaram com o nível de restrição máxima previsto no sistema de enfrentamento da pandemia do Rio Grande do Sul. O governo do estado divulgou ontem, segunda-feira, que as regiões de Bagé e Pelotas estão oficialmente em bandeira preta, que é risco epidemiológico altíssimo a partir da 0h desta terça-feira. E informação do portal Petrus News, o governo gaúcho mantém os repasses de mais de 70 milhões de reais aos hospitais do estado. O valor é proveniente do Tesouro Estadual e o governo pagou os incentivos hospitalares até agora no valor de mais de 70 milhões a mais de 200 hospitais filantrópicos públicos e próprios do estado. O valor saiu aí dos cofres do governo e também integrou os movimentos do Sistema Único de Saúde. E segundo o portal Estado do Rio Grande do Sul, Leite encaminha à Assembleia o projeto de lei que institui o Proetanol. O governo Eduardo Leite assinou na manhã de ontem, segunda-feira, o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Produção de Etanol Amaliáceo, o Proetanol, devido a restrições impostas pela pandemia de coronavírus. A cerimônia foi realizada em formato híbrido, com transmissão ao vivo e aos poucos convidados de modo presencial no Palácio Piratini. E agora uma informação sobre o caso da Boate Kiss pelo portal UOL. O TJ aqui do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, reforma uma decisão e manda o Estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Santa Maria indenizarem os jovens de pai que faleceu na Boate Kiss. O valor da indenização é de R$109 mil e deverá ser pago pelo município e pelo Estado aos pais aí do jovem Livelton Martins Coglin, que aos 19 anos acabou entrando em óbito naquele acidente horrendo que ocorreu na Boate Kiss. E agora uma notícia da Serra, uma notícia boa para a Serra. Segundo o portal Estúdio FM, a Serra colhe safra de ameixas de qualidade. A qualidade das ameixas colhidas nesta safra deverá compensar parcialmente as perdas ocasionadas pelas condições climáticas. Com uma área de 1.409 hectares, a região da Serra é a principal produtora da fruta do estado. Conforme estimativas da Madagascar RS, esta safra deverá ser 60% menor em comparação com uma safra normal, atingindo 8 mil toneladas produzidas. E a colheita se estende até janeiro. E informações aí do portal da Rádio Estúdio. Proximidade de bandeira preta, isso porque a Serra vê um aumento da ocupação dos seus leitos de UTI e os cenários que se encaminham para a próxima sexta-feira. As informações são de que as UTIs disponíveis na Serra Gaúcha já atingem o patamar de 88,7% dos leitos ocupados, ou seja, dos 284, 252 já estão sendo utilizados. E na última semana, os indicadores fecharam em 2,49, sendo que 2,5 a localidade já é enquadrada em bandeira preta. Então, Beto, podemos esperar aí um resultado complicado sexta-feira. Tá complicado mesmo. Olha isso, Thiago, segundo a portal Tua Rádio, abre aspas, o sistema está praticamente colapsado, fecha aspas, diz o diretor técnico do Hospital Pompeia sobre o atendimento da instituição. A Covid-19 avança por Caxias do Sul nesse mês de dezembro. Segundo o painel de monitoramento da Prefeitura, a cidade registra 87% de ocupação dos leitos privados da UTI adulto e 91% dos leitos UTI adulto SUS até a tarde de ontem, segunda-feira. O Hospital Pompeia é um dos mais atingidos com o aumento desse tipo de internação no município. E a instituição contabiliza 110% dos leitos privados ocupados, e o que dá
11 hospitalizados para 10 leitos disponíveis no momento. E sobre os pertencentes ao SUS, o percentual é de 96% de ocupação. E informação do Petrus News, surto de Covid-19 atinge o presídio regional de Caxias do Sul. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou no dia de ontem que 11 presos com sintomas gripais tiveram as amostras coletadas e 10 testaram positivo para o coronavírus. Com isso, a equipe noticiou aí a questão de surto epidemiológico no presídio regional de Caxias do Sul. E segundo o portal Estafeta, agora falando das notícias da nossa região, Veranópolis é destaque no Índice Brasileiro de Privação. O Índice Brasileiro de Privação, IBP, o novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, que mede condições de vida em todo o país, coloca o município de Veranópolis em 28º lugar entre as cidades com mais qualidade de vida no Brasil. Uma nova medida para pesquisa e monitoramento das desigualdades sociais no Brasil foi lançada na quarta-feira, dia 9 de dezembro, pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. O Índice Brasileiro de Privação, IBP, desenvolvido por pesquisadores da SIDAX e da Universidade de Glasgow, na Escócia, é capaz de medir as desigualdades sociais no Brasil em pequenas áreas. E olha essa notícia, Beto, que vem pelo portal O Estafeta. Alunas da turma do ginásio feminino do Colégio Regina Celli celebram os 70 anos de formatura. Isso porque no ano de 1950, no dia 13 de dezembro, foi realizada a formatura do ginásio, onde que somente os homens seguiam os estudos. As mulheres graduavam-se nessa etapa e a turma de 21 mulheres foi a pioneira a seguir estudando após o primário. Então aí quem estava lá, de acordo com a dona Alda Paulina Selbach Barreto Borges, uma das alunas remanescentes, todas as jovens que saíram dessa turma tiveram uma boa base de estudos. 70 anos depois, Beto, alguns nomes aqui que a reportagem traz, como Meri Giugno Ambrusi, Marisol Giugno, Zaida Dalla Coleta, Nídia Dalla Coleta e Nilva Ducati. Elas aí se reuniram para comemorar essa formatura que ocorreu em 1950. Parabéns a elas, Thiago. E segundo o portal Estúdio FM, o show Despertar pelas ruas da cidade aconteceu no domingo em Veranópolis. A programação Natal de Longevidade em Veranópolis foi continuidade do domingo, dia 13 de dezembro, com o show Despertar pelas ruas da cidade. Em um caminhão iluminado, o padre Ezequiel Dal Poço passou por algumas ruas do centro e bairros, levando alegria e esperança por meio da música às casas veranenses. E agora, Beto Guidini, as informações epidemiológicas, como estão os números dos boletins nesse momento delicado da pandemia aqui na região. E começamos por Nova Prata. Confirmados ativos são 176, óbitos foram 9, isolamento domiciliar 600 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 58, casos curados 29, casos ativos 29, casos suspeitos em isolamento domiciliar 31. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 22, pacientes curados 194, cotiporanenses sob monitoramento 78 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 634, casos curados 590, casos ativos 40, hospitalizados 4, óbitos 4, casos em isolamento monitorados 326. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 977, recuperados 792, casos negativos 2.738, óbitos foram 6, hospitalizados 6 pessoas. Em outros hospitais não temos nenhum. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 558, curados 541, internações 1, óbitos 5, em monitoramento 45 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, confirmados 51, descartados 176 e curados também 51. Pela cidade de Vila Flores, casos confirmados 234, casos em análise não temos nenhum, hospitalizados 1 e curados
168. E casos de pessoas que foram a óbito, foram 3 óbitos pela cidade de São Jorge, confirmados por exame 173, isolamento domiciliar 35, internados não temos nenhum, curados 169 e óbitos 4 pessoas. Muito bem, Beto, encerrando então o Conecta News dessa manhã, desejando um bom dia a todos vocês que nos acompanharam com essas informações e retornamos amanhã a partir das 8 horas da manhã. Um bom dia para você, Beto. Bom dia, Thiago. Agora são 9 horas e 20 minutos. O projeto de infraestrutura rural iniciou em 2018, quando os produtores de Nova Prata e região precisaram elaborar projetos e serem selecionados. Agora vamos entender melhor sobre esta ação. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. No ano de 2018, iniciou-se um projeto de infraestrutura rural em todo o estado. E no ano de 2020, esse projeto pôde ser concretizado aqui no município de Nova Prata por 7 produtores. Hoje nós estamos na propriedade de César Canali e ele vai contar pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Bom, esse projeto de açudagem, na verdade, ele começa no ano de 2018, numa parceria do governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, hoje chamada de CAPDR, Emater e as prefeituras municipais. O objetivo na época era incluir produtores de leite, né, que na verdade seriam açudes para dessedentação animal. Então, em parceria aqui na região com a Emater de Protásio, a gente realizou os 7 projetos aqui de Nova Prata, elaboramos mais 8 projetos em André da Rocha e mais 3 projetos em Protásio Alves. Esses projetos no ano de 2018 foi encaminhada toda a documentação. Cabe salientar que houve licenciamento por parte da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, né? E nós, então, após toda essa trâmite burocrático, né? Os papéis foram para o Estado, os projetos aprovados, feita a licitação e contratada empresas, então, para a realização das obras. Demorou um pouco porque as obras começaram pelo litoral gaúcho, né? Então, Nova Prata, Protásio Alves, aqui, e São Valentim do Sul serão as 3 últimas cidades a receber as máquinas, né? Mas graças a Deus estamos num ritmo bom, né? Já temos 3 obras concluídas, 2 em andamento, então faltarão apenas mais 2 para a conclusão do projeto aqui em Nova Prata. Nós temos prazos para a conclusão, inclusive recebi hoje um comunicado sobre a possibilidade de semana que vem realizar algumas vistorias já nas obras já realizadas, né? Então isso são projetos que demandam vistorias, demandam a aprovação por parte do Estado, porque nós estamos com iniciativa privada fazendo a obra, né? Nós precisamos dar o ok, precisamos conferir as horas máquinas que foram realizadas e se o projeto saiu de acordo com o planejamento. Em alguns locais a gente até tem algum problema que a gente pode ver com o aparecimento de rochas no fundo que não nos dão um volume de armazenamento tão grande. Porém, estamos cumprindo até o momento as horas máquinas e o volume de terra mexido. Como a gente elaborou os projetos no ano de 2018, a gente procurava fazer dentro da possibilidade que o Estado oferecia, que eram em torno de 1.400 metros cúbicos de terra mexida, né? E num limite de 24 horas máquinas, no caso com as escavadeiras hidráulicas, as famosas dragas, né? A gente tinha que adequar o projeto a essas condições. Então nós procuramos fazer sempre dando a maior benefício ao produtor, chegando no limite possível dentro do local que nos era apresentado e passível de licenciamento. Foi apresentado ao Conselho Municipal de Agricultura uns quantos nomes, né? Para a gente poder fazer essas obras de armazenamento de água para as propriedades, principalmente o pessoal que trabalha com gado leiteiro, que demanda bastante consumo de água. Então, assim, quando que chegou no Conselho, todas essas demandas foi selecionado uns quantos produtores, né, do nosso município e foram contemplados. Demorou um pouco, claro, que o Estado é grande e tem sempre as burocracias, os entraves que às vezes atrapalham. Mas graças a Deus esses produtores foram contemplados, eles tiveram até uma boa paciência
para esperar chegar as máquinas, né? Graças a Deus chegou e tu vê, e se tu for ver, claro, ninguém quer que tenha uma estiagem, mas chegou numa hora oportuna, né? Para tentar amenizar esses problemas que a gente está enfrentando no dia a dia ali, que é a falta de água que nós temos no município e na região como um todo, com essa seca que já vem desde o ano passado, na verdade, né? Tivemos algumas precipitações no inverno, mas foram aquém para poder mexer com os lençóis de água, encher eles, para nós poder passar o verão. Então, com essa estiagem que está vindo de novo já de longa data, né? Então está tendo problemas e graças a Deus a gente vai passar por isso e essas pessoas serão beneficiadas com essas obras, né, que foram feitas em comum com o Estado, uma parte do município, da Emater. Então foi um conjunto de instituições que proporcionaram essa obra maravilhosa, que é aquilo que a gente está vendo aqui, e que vai ajudar no futuro essas famílias que foram contempladas. Eu me inscrevi nesse programa ali através da Emater, fiquei sabendo que tinha esse projeto, me inscrevi, foram 2 anos e meio aí de espera para que isso acontecesse, mas graças a Deus chegou o momento que que vimos as máquinas chegando ali e vendo todo esse processo de licenciamento foi bastante demorado, acredito que por causa disso também, mas felizmente chegou o momento que a gente está aqui podendo mostrar que essa obra foi concluída e todo mundo sai ganhando com isso. A gente, o produtor, consegue produzir um pouco melhor, tendo água ali para os animais. Eu, como produtor de leite ali, a gente sofreu bastante com a estiagem que vem se alastrando aí desde o ano passado ali. E agora, quem sabe que com isso a gente possa amenizar todo esse sofrimento que se teve ali. Esperamos que esses projetos sejam ampliados e que todos os produtores um dia possam ser contemplados da mesma forma que a gente foi nesse momento aqui. É claro que é passo a passo, não vai ser todo mundo de uma vez só, tem que ter um pouquinho de paciência, como a gente teve aí 2 anos e meio esperando para que isso fosse elaborado. E graças a Deus chegamos aqui tendo esse momento de dizer que de glória assim, está comemorando, estando contente que aconteceu essa obra.